Quarta-feira, 12 de junho de 2019, um dia especial, gente, Dia dos Namorados. Ai, que delícia, hein? Se você tem um namorado, um marido, uma esposa, uma namorada, aproveite esse dia para abraçar, para dizer o quanto você o ama, a ama, o quanto essa pessoa é especial para você. Nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, não é? Meu amor, Maurício Manieri, eu te amo. Obrigada por você ser essa pessoa maravilhosa para mim. Obrigada por você ser minha alma gêmea e agradeço a Deus todos os dias por ter te encontrado na minha vida. Feliz Dia dos Namorados. Tá vendo, gente? Eu também faço declaração ao vivo. Tem que aproveitar, não é? E olha, por falar em Dia dos Namorados, nós decidimos trazer uma pessoa muito querida que já participou aqui do nosso programa algumas vezes. Estou falando do Fábio Eroli, que é psicanalista e coach. Nós vamos falar sobre a diferença entre paixão e amor. Você sabe qual é? Não? Ah, então você vai descobrir a partir de agora com esse moço que entende sobre o assunto e que vai conversar sobre esse tema conosco. Por que eu escolhi esse tema? Por que nós escolhemos esse tema? Porque muitas vezes a gente acha que a gente ama, a gente acha que a gente está apaixonado, a gente se confunde, a gente faz besteira, a gente faz tudo errado. Então aprenda a diferenciar, a distinguir o que é amor do que é paixão. Certo, Sr. Fábio? É isso aí, Isa. Seja bem-vindo. Muito obrigado mais uma vez. Muito bom estar aqui. Sempre agradeço. apaixonado, né? Apaixonado por aquilo que eu faço, apaixonado pela relação com as pessoas que a gente tem. Eu acho interessante tratar desse tema na data de hoje, que é uma data que, infelizmente, ao longo dos anos se tornou muito mais comercial, né? Claro que estar apaixonado e amar é algo que a gente precisa se engajar para que aconteça, né, o tempo inteiro. Mas a gente pode começar a falar, de repente, da paixão. Sim, podemos começar, eu acho ótimo. O que é paixão? Pois é, paixão é aquilo que, literalmente, quando a gente ouve aquele velho ditado que diz que a paixão cega, né, a paixão retarda, a gente brinca, né, eu sou especialista em neurociência, que é o estudo do sistema nervoso central, do cérebro. E tem dois processos interessantes que acontecem com o ser humano quando a gente está apaixonado, né? Quais são eles? Então vamos lá. A gente tem processos que são da ordem da nossa psicodinâmica, processos emocionais que acontecem e processos também da ordem da fisiologia, ou seja, tem neurohormônios e neurotransmissores que são liberados durante esse processo em que você está em contato com alguém que é novo para você. Agora, se você me perguntar, Fábio, a paixão é só por alguém? Não, a paixão é por coisa também. Paixão que você diz assim, eu sou apaixonado por cinto, por exemplo. Perfeito. À medida em que você olha para aquele objeto traz para você algumas material. Sensações. Perfeito. Você, naquele momento, também tem um desdobramento fisiológico importante acontecendo ali, né? Que não é só o gostar daquele objeto. Mas hoje, aproveitando o tema engajamento, né, que é Dia dos Namorados, então quando a gente fala de pessoas, né, imagina que você deve conhecer pessoas que vivem apaixonadas, mas por pessoas diferentes. Verdade. Ela nunca para com ninguém. Pois é. Né? Acha sempre que a pessoa não é boa para ela, ou que vai encontrar outro, vai encontrar outra. Fica pulando de galho em galho, como dizia minha avó. E aí eu te pergunto, por que é que você acha que esse fenômeno acontece? Porque... Vamos lá, quando você diz, olha, eu conheço pessoas que se apaixonam por pessoas diferentes o tempo inteiro, mas que não estabelecem uma relação, portanto, elas não investem nessa relação, é porque nesse processo do apaixonamento já existe uma neurose, que é essa vontade de sentir, exato, essa coisa gostosa do frio na barriga, desses desdobramentos que dá. Você vê que é interessante, a partir do gostar de alguém, o meu corpo também ele vai traduzindo em forma de sensações, né? Aquele friozinho na barriga, as borboletas no estômago, como as pessoas falam. É verdade. Então, em função de querer viver isso a todo tempo, pode ser que se torne também um processo vicioso, né? Assim como, por exemplo, algumas pessoas migram para droga, outros migram para comida, outros migram para compra. Né? Tem muitas pessoas que buscam fazer sempre as mesmas coisas, seja jogar, sexo, drogas, como fuga. Sim, né? A pessoa parece que ela se abastece daquilo para poder sobreviver às dificuldades e frustrações do dia a dia. E aí talvez eu possa contribuir e dizer por quê. O que acontece quando a gente se apaixona por alguém? Na verdade, você tem de fato uma espécie de retardamento. Você sabe que a nossa... É verdade, a paixão cega. Eu sei. Quando você está lá apaixonado, é aquilo que você atravessa a cidade todos os dias para ver a pessoa, você quer estar com ela. É o impossível. Você fica compulsivo, você fica obsessivo, muitas vezes, e super neurótico. Né, querendo o tempo inteiro estar com aquela pessoa, porque na verdade é a sensação que aquilo traz para você e para o teu corpo, certo?
Então tem como se fosse uma liberação de endorfina, muito rápida. Muito. Né? Ocitocina aí é que tá. Se você me perguntar, Fábio, em termos hormonais, o que acontece? A gente eleva os níveis de ocitocina e cortisol. Ocitocina é aquele neurohormônio que vai dar essa sensação do apego, da sociabilidade, do aconchego, da presença da outra pessoa. Então eu tenho um aspecto emocional que é, eu gosto de estar ao lado da pessoa por quem eu estou apaixonado, isso me faz bem. Em termos fisiológicos, isso produz bastante ocitocina, por exemplo. Você é mãe, certo? Você tem um Marco. Legal. Quando você dava de mamar para o Marco, que sensação você tinha? Você estava falando de ocitocina, eu lembrei disso, porque quando eu comecei a dar de mamar para o Marco, o médico falou desse negócio desse aí. Hormônio, Desse hormônio. É esse negócio mesmo. É ótimo, desse hormônio, né? Porque para além, obviamente, do amamentar, você cria ali o vínculo, o laço afetivo. Dei 1 ano de amamentar. Amamentei 1 ano. Tem mães, e eu tenho lá muitas pacientes que têm muita dificuldade de fazer o desmame da criança. Por quê? Porque tem tanta produção de ocitocina e aquela relação ela se fortalece tanto que ela não quer quebrar esse vínculo, certo? Cortar o cordão umbilical. Pois é, mas isso que pode ser um problema futuro que de repente a gente pode até falar numa outra pauta, se você achar interessante. Agora, quando a gente fala de pessoas, né, é importante que a gente, em algum momento, o organismo vai recobrar da gente e voltar aos estados basais, ou seja, para de produzir tanta ocitocina, a gente não dá conta de ficar tão retardado assim, precisamos retomar a consciência. Fato. No cérebro tem uma área bem logo atrás da nossa testa que chama córtex pré-frontal. Essa é a área responsável, por exemplo, por esse bate-papo racionalizado que a gente está fazendo agora. É ele que está trabalhando nesse momento. É essa área que precisa funcionar. Quando você está lá apaixonadinho por alguém, bem no comecinho da relação, é aquilo que te faz dar presente, talvez até muito além das suas possibilidades. É aquilo que te faz, como eu disse, atravessar a cidade todos os dias para encontrar com a pessoa e ficar com 10 minutinhos com ela. Na verdade, você tem um rebaixamento do funcionamento do córtex pré-frontal. Ou seja, foge do nosso controle, é isso? Completamente. Não é assim, eu não vou me apaixonar, eu não vou atravessar a cidade, não é uma coisa racional. Aí é que tá. E logo a gente vai caminhar para aquilo que a gente chama de amor. Eu vou te dizer o que é que pauta a diferença entre o comportamento do apaixonado para o comportamento do amor, daquela relação que ela é estabelecida em outras bases. Fábio, mas por que muitas vezes a pessoa se apaixona num dia e no dia seguinte já não quer nem mais ver a pessoa? Pois é, a gente tem sofrido de um fenômeno, né, em função também da grande quantidade, da facilidade de se conectar com muitas pessoas, que é caminhar para um processo de uma relação em que a gente possa chamar de amor dá muito trabalho. Sim. A gente chama isso de investimento libidinal. Ou seja, provavelmente você pode dizer, e é normal a gente dizer, eu sou apaixonada, por exemplo, pelo Maurício. Eu sou. Certo? Muito legal, a gente percebe a sua microexpressão. Você ouviu, né, amor? Estou validando aqui, viu, Maurício? A sua microexpressão facial diz isso, né? A minha leitura psicanalista, o que é a análise da sua psicodinâmica em todas as suas formas, né? Então você fala com os olhos, você fala com a narrativa, obviamente o discurso, e provavelmente com a sua subjetividade. O que é isso? Seu sentimento, aquilo que a gente não consegue literalmente avaliar num exame. Mas aí você tem algo que, com os anos, obviamente, de relação, você pode falar que o Maurício, além de ser a sua paixão, é o teu amor. Hoje ele é mais meu amor do que minha paixão. Já vivi essa fase. E aí eu te pergunto por quê? O que aconteceu, então, lá do início da sua relação com o Maurício para os dias atuais, por exemplo? Que tipo de processo de transformação você acha que você sofreu? Agora, é legal, a gente vai falar disso no próximo bloco. Mas assim, antes da gente chegar nesse amor, existe um período que dura a paixão? Existe. Tem pesquisas aí até bastante interessantes. Da Unifesp está sendo conduzida uma pesquisa muito legal que fala que esse processo de apaixonamento, o organismo consegue suportar entre 12 e 18 meses. Não é bem ainda muito preciso, né? Porque, de novo, a gente fala de uma subjetividade, mas tem hoje uma pesquisa em andamento que vai olhar para isso, para a gente entender exatamente esse fenômeno. Porque você faz coisas, você se compromete, você promete coisas durante esse processo que elas não são sustentadas a longo prazo. Então você acha que é impossível a gente se manter, por exemplo, 20 anos apaixonado pela mesma pessoa? Do ponto de vista daquilo que a gente diz, é super compreensível. Agora, do ponto de vista dos nossos hormônios e esses neurotransmissores todos que são liberados, não, o nosso organismo não suportaria. Como, por exemplo, um orgasmo, né? Uma pessoa não fica em orgasmo minutos e minutos, porque o nosso coração não daria conta, certo? Então tem um processo que ele atinge um pico e logo ele precisa de um declínio. Agora, as pessoas que querem estar apaixonadas o tempo inteiro é fruto de uma fantasia.
Entendi. E aí eu acho que é importante falar sobre isso. Muito importante, porque muitas vezes a pessoa entra em depressão, ela tem outros sintomas, né? Quando elas não têm isso, é como se fosse um café com leite da manhã todo dia. Eu tenho que ter todo dia uma paixão. Pois é, e não é possível, primeiro não é possível, né? Eu trabalho muito com os meus pacientes no consultório, vamos pisar na realidade, vamos falar de vida real, né? É claro que estar apaixonado é gostoso, é bom, é possível, é muito legal. Permanecer apaixonado uma vida inteira, não é. Mas é possível construir, e aí a gente fala no outro bloco, o processo do amor. Qual é a principal diferença entre o amor e a paixão? A paixão é aquilo que é fugaz, ela é efêmera, ela tem começo, ela tem meio e de fato ela tem fim. E quando essa finitude da paixão ela é bem trabalhada, aí a gente pode falar de um processo de canalização e começo de construção do que é uma relação com base no amor. Então, basicamente, quando você fala de paixão, você fala de uma certa loucura temporária. Quando você fala de amor, você fala de um processo mais racionalizado e consciente. E é verdade, porque quando a gente está apaixonado, gente, quem aqui nunca cometeu loucura? Vocês cometeram loucura por causa de paixão? Cometeu, Alê? Cometeu? Os meninos cometeram? Hã? Não! Ah, Uau. tá de brincadeira. Eu duvido. Você vai lá no consultório, a gente conversa. Vai ter que fazer uma passadinha com o Fábio. Gente, quando você está apaixonado, primeiro, você fala coisas que até Deus duvida. Segundo, você é capaz, como disse o Fábio, de comprar coisas que você não poderia, mas você vai lá e faz, para provar para o outro que você está apaixonado, não é? Isso mesmo. E terceiro, e mais importante, eu acho que de tudo, você deixa de viver a sua própria vida para viver a vida do outro. Então, aí em termos técnicos, a gente chama isso de projeção. Ou seja, eu pego aquela imagem do que eu gostaria, daquela pessoa que eu desenho, e isso acontece desde pequenininho, quando você vai para os filmes da Disney, que tem todos aqueles contos de fada, que tem a princesa, que tem o príncipe, que tem uma vida ideal. Quando você olha hoje associado às redes sociais, em que aparentemente tem muita felicidade no ar, todo mundo é feliz, que é um tema todo, importante, né? também, e não é realidade. Não. Então isso vai criando em cada ser humano o que a gente chama de uma crença. Né? E o processo de crença é aquilo que ninguém sentou para me ensinar, mas aquilo está sendo dito, está nas entrelinhas, está de uma forma direta, está naquilo que a mãe conta, você precisa casar, você precisa conhecer alguém, né? Então tudo isso faz com que eu forme uma ideia de alguém e quando eu conheço alguém, eu projeto, ou seja, eu jogo sobre a pessoa aquilo que é meu e que muitas vezes o outro não tem para dar, mas nem 10% daquilo que eu imaginei. É verdade. E a hora que vem a frustração porque eu não sei lidar com isso. É verdade. Muito bem. Olha, nós vamos para um rápido intervalo e na volta a gente vai falar sobre o amor. Pensa numa palavra bonita e gostosa de viver? Logo após o intervalo. Dia dos Namorados, dia muito bacana para a gente falar sobre um tema que o Fábio sugeriu, que é a diferença entre paixão e amor. No primeiro bloco, nós falamos muito sobre a paixão, porém agora nós vamos chegar nesse limite entre a paixão e o amor. E o Fábio vai explicar. Ai, vamos lá. Pois Vamos é, lá, agora até dá até pra... Ai. Vamos respirar, vamos falar do amor, porque em tese o amor deve ser esse lugar em que você encontra algum tipo de aconchego, né? A paz, né? A paz. É claro que mesmo nesse processo em que você está ao lado de alguém que te traz essa paz e precisa ser uma via de duas mãos, aí é que tá, porque se a gente não presta atenção, Isa, a gente acaba cobrando do outro sem dar para ele. Exigindo mais do que dando. E aí tem uma diferença bastante importante e significativa, por exemplo. A paixão é aquilo que você faz sem pensar. Na paixão, você não precisa querer ligar para a pessoa, automaticamente seu dedo está lá. Você não precisa querer pensar em enquanto eu vou gastar para chegar até a casa da pessoa, você já está a caminho da casa da pessoa. É mais impulsivo. Muito, exatamente por conta daquela questão hormonal também. O amor não. E é aí que muitas vezes eu percebo no consultório que a gente falha, porque a gente continua, a gente quer acreditar, olha a nossa fantasia como é forte, de que aquilo precisa acontecer de uma forma espontânea, automática, sem que eu tenha que me envolver. E não é possível, porque isso não é amor. Amor pressupõe cultivo, amor pressupõe engajamento, amor pressupõe ir até o outro, servir o outro.
Abdicar muitas vezes daquilo que você Sim. precisa, daquilo que você quer para poder estar ao lado do outro e entender o outro também. Não né? tenha dúvida, sobre todos os aspectos, desde as questões administrativas da Sim. vida, certo? As questões sociais, passa por questões familiares, passa por que tipo de plano a gente vai fazer enquanto casal. Isso a gente pode chamar de amor. Amor, portanto, talvez a melhor definição seria um processo que é construído e mantido no dia a dia, nas suas bases mesmo. Eu sempre digo, né, e dou experiência, tanto eu quanto meu marido, que o relacionamento, o casamento para dar certo, o relacionamento entre duas pessoas precisa ser igual uma plantinha. Né? Você precisa regar todo dia. Se você não olhar para aquela planta, se você não colocar água, ela vai começar a ficar feia, vai começar a murchar e vai morrer. Sim, não Eu penso, é uma metáfora que a gente faz, né? Mas é uma plantinha sendo regada. Mas que explica muito bem. A gente fala hoje sobre uma cultura de vida saudável, mas não existe vida saudável, sendo bastante honesto, Isa. Se você não levantar, eu não sei, se você trabalha todo um dia e termina muito tarde, se não levantar cedo e ir para academia, se você não fizer escolhas um pouco mais saudáveis, não vai ter vida saudável. Não tem milagre. Esquece. Pois é. Agora, se você fala de uma relação em que, eu quero aquela relação, porque geralmente a gente acaba, infelizmente, olhando para a vida dos outros, tendendo a acreditar que aquela relação ela é muito mais legal do que a minha. Ainda mais nos dias de hoje, né? Que as redes sociais estão aí para isso. Às vezes a pessoa vive mais a vida do outro do que a própria vida. Sim, de forma patológica, né? E que é irreal. Isso não é possível de ser materializado. Agora, o que é possível, e eu acho muito bacana, portanto, eu amo essa pessoa com quem eu tô. Que tipo de benefício ela traz para a minha vida e que tipo de investimento eu faço na vida dela. Né? Que tipo de acréscimo, que eu estou falando de quais valores vêm para a minha vida e como é que juntos então, porque são dois indivíduos, certo? Cada um vem de um processo, né? Familiar, de valores, de crenças e tudo mais, mas que precisam se combinar para a coisa dar certo. Olha, tá chegando pergunta de telespectador. Opa. E a Suzana de Santo André quer saber o seguinte: qual a diferença entre o amor de mãe e pai, né, e o amor de um casal? Pois é, amor de pai e mãe, basicamente, quando você fala de uma família construída de uma forma saudável, ele é natural. À medida em que você percebe que você tem um feto ali no seu ventre e que, portanto, você já tem uma ligação primeiro fisiológica com essa criança e, por consequência, você já tem, quando ela nasce, uma triangulação amorosa entre pai, mãe e filho, certo? Tanto que, com o tempo, para que esse filho se torne um ser saudável, a gente precisa fazer algo que a gente chama de dissolução desse triângulo. Ou seja, ele precisa entender que agora ele é um ser à parte, mas que ele tem esse amor e esse aporte dessa família, desse pai e dessa mãe, considerando uma família saudável, emocionalmente falando, e, portanto, isso nunca vai ser tirado dele. O contrário do amor, né, essa relação que caminha enquanto casal, é uma escolha de duas pessoas que um dia se encontram na vida. E aí, o que eu digo que traz saúde para um casamento, eu vou dizer para você, até com base nos atendimentos que eu faço, porque muitas das questões que vêm para análise, que vêm para o divã, são questões ligadas às relações, né? Basicamente, cada um quer que os seus desejos sejam atendidos pelo outro, ou seja, já entram com um olhar bastante egoísta. Eu quero ser feliz, fulano vai me fazer feliz, não dá para fulano te fazer feliz, porque não dá nem para eu mesmo me satisfazer por completo, né? Agora, quando a gente entra entendendo, peraí, tem eu aqui com as minhas individualidades, tem fulano com as individualidades dela, portanto, a gente cria um terceiro elemento chamado casamento, relação, enfim. E ali a gente faz os nossos combinados. Não regras, mas combinados. O que você acha que é mais importante na relação? Honestamente, a tentativa, que não é simples, de compreender o lugar do outro. E eu vou dizer a empatia. A empatia não é se colocar no lugar do outro, não é possível. Mas a empatia, ela é tentar entender qual é a dor do outro e o que é que eu posso fazer para tentar diluir um pouco daquilo. É se colocar na posição do outro, né? É uma tentativa. Entendi. Se você minimamente tentar, né, e se abrir para o outro, com respeito, obviamente, e tem uma série de outros elementos que são importantes, a relação ela se torna saudável. Verdade. Perfeição devia ser tirado do nosso vocabulário. É verdade. Porque Só é uma Deus palavra perfeito, que faz a gente sofrer. Nós somos seres humanos. Mas a gente busca na inconsciência isso o tempo inteiro. Né? Chegou mais perguntas de telespectador, agora é o Jorge de São Bernardo, quer saber o seguinte, boa pergunta. É possível ter mais de um amor verdadeiro na vida? Opa, do ponto de vista de romance, eu acho que deve ser, né, essa pergunta. Que sim. Sim, é possível. Imagina que se você teve um ciclo que você se apaixonou por alguém, você casou e construiu uma vida com essa pessoa. Por alguma razão, e várias as razões, isso pode acabar. Portanto, um outro elemento vem para a tua vida. Se você tiver maturidade emocional, você tem total condição de refazer esse ciclo, sem a menor sombra de dúvidas. Legal.
Como eu consigo identificar num relacionamento, muitas vezes de anos, você disse que a paixão deve demorar no máximo 18 meses para acabar, mas como eu identifico dentro desse período se é amor ou se é paixão? Pois é, quando você começa a pensar sobre o outro de uma forma que você entende que eu consigo enxergar nele coisas que eu talvez não goste, e que eu também consigo receber os feedbacks e trabalhar em cima das diferenças, porque basicamente na paixão a gente não enxerga as diferenças. Verdade. Então, um dos pontos mais importantes. Quando alguém senta lá comigo e vai dizer, olha... A gente só vê as coisas boas na paixão, sim, né? Pois é, porque a paixão é aquela busca daquela idealização que eu te falei. Então, via de regra, a gente já olha para o outro colocando uma capa. A mãe e o pai falam, esse menino não presta, minha filha, isso não vai para lugar nenhum. Aí os pais do menino, essa menina não vale nada, esquece essa menina. Aí você, apaixonado, diz, ih, minha mãe não sabe de nada. Aí dali a pouco você olha para a pessoa e fala, a minha mãe sabia de tudo. Não tenha dúvida. Você quer ver uma coisa muito comum no consultório? O paciente chega numa situação difícil do relacionamento. E aí você faz só uma pequena retrospectiva. E aí eu faço algumas perguntas-chave. Quando a pessoa começa a relatar, ela vai se lembrando, porque tem memórias encobridoras. Naquele processo da paixão, ela não tinha essa condição de olhar para o outro como de fato ele é e também não se mostrar como a gente é. Você sabe que no começo de uma relação, a gente quer vender a nossa melhor versão. Verdade. É natural. É como se você fosse fazer uma entrevista de emprego. Perfeito. Você vai mostrar o seu melhor lado. Você não vai chegar e já falar, ai, eu sou assim, ai, eu não gosto disso, ai, eu não quero isso para minha vida. Não, você vai chegar... Você dá conta? Dou, tá ótimo. Você sempre vai dar o seu melhor naquele momento. Exato. É o que eu brinco. A gente vai descobrindo que a gente arranca a capa do Batman, da Mulher Maravilha, a gente começa a enxergar quem é um e quem é outro. E com esse olhar bem real, pé no chão, uma coisa mais assentada, aí você toma a decisão, quero ou não quero continuar a construção, eu gosto dessa palavra, de uma relação de amor. Você acha que talvez o fato de você ser, em primeiro lugar, amigo ou melhor amiga desse seu futuro namorado ou marido, isso auxilia você a amar mais rápido? Olha, eu acho que isso te dá alguns indícios de como é que um e outro funcionam um pouquinho melhor. Mas, inevitavelmente, você vai se apaixonar por aquela pessoa. Por alguma razão, aquilo vai ficar bem diminuído. E com o passar do tempo, obviamente, né, o dia a dia que toma conta das relações, porque relação não é só a cama, não é só amigos, não é só filhos, quer dizer, é todo esse conjunto acontecendo ao mesmo tempo. É o mundo inteiro caindo nas suas costas e você tendo que fazer que nem malabarista, né? Tem que ir equilibrando os pratos. É isso mesmo. Então, essas relações que começam com a amizade também passam por uma fase de paixão, mas de uma maneira um pouco mais branda, eu diria. Tem casais que dizem assim, eu vou me separar, eu não quero mais continuar casado porque a minha paixão acabou. Essa pessoa virou minha irmã ou virou meu irmão. Mas será que realmente acabou? Ou será que ela precisa daquela paixão para se manter viva? Então, aí tem duas hipóteses bastante importantes. Ou é aquela pessoa que quer ficar naquele processo, praticamente de uma adição, sabe? A droga em que eu busco a bebida, ou a compra, ou a comida, enfim, a compulsão, a obsessão por aquilo, porque aquilo te mantém num pico, mas ele não se sustenta, certo? E aí a coisa mais consciente que eu digo, que é o próximo passo, se eu de fato quero estar com essa pessoa, eu sim preciso sair daquela minha zona de conforto e fazer alguma coisa para demonstrar na prática que de fato eu a amo. E é aí que as pessoas estão patinando hoje em dia, é aí que muita relação está se dissolvendo e ela não está seguindo adiante. Sabe o que eu percebo? Eu percebo que muitas vezes as pessoas hoje em dia, e quando eu digo pessoa, gente, é homem e mulher, viu? Não é, é coisa de mulher, é coisa de homem, não. O ser humano está sem paciência. Está sem paciência para nada. Está sem paciência para ouvir, está sem paciência para falar, está sem paciência para enxergar o outro. Então, isso também vai diluindo qualquer relação. Sim, não é? tenha dúvida. Tem um psicanalista muito famoso, um italiano radicado no Brasil, que é o Contardo Caligares, escreve para a Folha, eu já tive muitas aulas com ele, gosto, admiro o trabalho, e ele fala muito disso, né? Em tempos, inclusive, de redes sociais, né, em que a facilidade de encontrar pessoas ela é muito, muito grande, para que eu vou me aprofundar? Então, a gente está começando a entender um fenômeno que é trafegar numa superficialidade para absolutamente tudo. Gente, acabou de acontecer, a semana passada, o caso Neymar com a menina. Sim, sim. Olha o ponto que nós chegamos, através de rede social. Sim, não tem dúvida. Através de rede social, sem fazer juízo de valor de um ou de outro aqui. Mas foi algo que ocorreu através de rede social. Uma pergunta que chega agora de telespectador para a gente encerrar o nosso bate-papo, tá ótimo, né, gente? Estou gostando.
E olha, eu vou aproveitar essa pergunta e fazer um gancho aqui. Existe amor à primeira vista? A pergunta é da Pamela de Diadema. Ah, existe o apaixonamento Ih, à primeira... olha, ele fez o que eu fiz quando eu vi meu marido. Ele fez... Não, eu diria que eu acho que você já se apaixonou à primeira vista. Já me apaixonei, eu é também, muito legal. gente. Já me apaixonei, hoje vivo uma relação que eu posso chamar uma relação de amor, Saudável. de afeto, de troca, saudável, consciente, consciente. Isso é Mas se ótimo. você me perguntar, Fábio, o fato de você ser psicanalista e trabalhar, estudar isso há tanto tempo, me coloca também no divã na condição de paciente, porque eu trato dessas questões lá. Claro, é ser humano antes, E quando antes de Exato, ser profissional, não é? Exato, e isso é super, eu troco muito essas questões com os meus pacientes, né? Que é importante. Quando você traz as coisas para o nível da consciência, a gente erra sim, e erro é importante. Pra crescer. A gente falha sim, mas a gente tem muito mais acertos e com certeza a gente colhe coisas muito mais legais, uma relação construída com base no amor. Olha, eu tenho uma grande amiga, Helena Ribeiro, que logo que eu me casei mesmo, que oficializei e tudo mais, ela pediu para ir em casa. E ela foi em casa, eu a recebi com todo carinho e ela disse assim, Isa, eu vou te ensinar uma coisa que você vai levar para o resto da vida. Quando você acordar e olhar o seu marido, você vai olhar para ele e pensar quais são as 5 coisas que fizeram você casar com ele. Naquele instante, você vai perceber que todas as outras coisas que vão vir junto com as 5 coisas que não são boas, não vai ter valor para você. Sim. Então, toda vez, gente, isso é até um exemplo, toda vez que acontece alguma coisa, deixou a toalha molhada em cima da cama, né? Poderia ser um problema, claro que poderia, mas aí eu olho para a toalha e penso, o que me fez casar com esse homem? Aí eu desencano da toalha e sigo em frente, não é, Lê? Mas é isso mesmo, se a gente conseguir levar as relações de uma forma um pouco menos intensa, no sentido de apontar demais, a gente acusa muito, Você já viu a história do dedo? pouco. Você conhece a história do Pois dedo? é. Olha para cá, gente, quantos dedos tem apontando para mim? Quantos tem para mim? Ó, tem 1, 2, 3, 4. Quantos dedos tem apontando para você? 1. Então, quando você aponta para o outro, você está apontando para si mesmo, aquilo que você não gosta. Sim, não tenho dúvida. E sabe que muito daquilo que às vezes a gente excessivamente reclama sobre o outro, inconscientemente é matéria nossa. É verdade, concordo. Como olhar para dentro é muito difícil, a nossa prática tem sido cada vez mais olhar e apontar para o outro. Então, portanto, a gente acusa muito e reconhece pouco. Adorei. Se você trocar essa matemática na relação do dia a dia, com esforço, com manutenção, você com certeza chega num momento muito mais saudável e o retorno que você tem desse amor, ele é fantástico. Absolutamente fantástico. Feliz Dia dos Namorados, Fábio. Para você também, muito obrigado. Feliz Dia dos Namorados para todos vocês. Aproveitem o dia de vocês. Eu estou indo para Porto Alegre, curtir meu marido, tem show lá em Porto Alegre, mas desejo que o dia de vocês seja espetacular, cheio de amor, respeito e dedicação, acima de tudo, não é? Ah, uma outra coisa importante, um ingrediente fundamental. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga o quanto ela é importante, aquilo que realmente faz com que você fique com ela. Isso é fundamental. Todo mundo gosta de ser elogiado, não é, gente? Não é? Falar nisso, você está muito bem vestido. Gostei Obrigado, do look. Visa, você também. Qual é seu Insta para a gente seguir? Vamos lá, @Faberoli e no Face também Faberoli. Todas as quartas, às 8h30 da noite, tem uma live lá que a gente bate um papo com o pessoal ao vivo. Muito Todas legal. as sextas? Todas as quartas, Às quartas? às 8h30 da noite. Quartas às 8h30 da noite. Live. É bom, que aí você esclarece tudo e faz uma terapia via rede social. Um papão, muito legal. Legal. Sucesso para você. Obrigado Obrigada, pra viu? vocês Muito também. obrigada. Obrigada, gente. Obrigada pela companhia. Fiquem com Deus e amanhã tem mais. Revista Mais, especialmente para cada um de vocês. Ó, ó.